Lançado em 22 de novembro de 2002, Harry Potter e a Câmara Secreta já chegou com o pé na porta, batendo todos os recordes de bilheteria, e hoje o filme se encontra aí com mais de 870 milhões de dólares arrecadados. Mas será que esse sucesso se mantém até os dias de hoje ou o filme ficou datado? É isso tudo que a gente vai ver nesse vídeo. Bora lá! Assustado, Potter? Não mesmo. Reverte estático! Henk do Sembra! Vamos lá, pessoal, Harry Potter e a Câmara Secreta, né? Esse filme aí que vem logo depois do primeiro, né? Logo um ano depois do Pedra Filosofal. Eles lançaram o primeiro filme e já começaram a filmar esse aqui. E é interessante ver o que eles conseguiram fazer nesse filme aqui com apenas um ano de diferença, né? Obviamente que hoje em dia os efeitos vão estar datados, mas para aquela época de 2002, pô, aquilo ali tava maravilhoso. E obviamente, em comparação ao Pedra Filosofal, né, que o CGI daquele filme é horrível, inclusive foi uma das minhas críticas mais fortes ao Pedra Filosofal, foi a falta de vergonha na cara pra polir o CGI daquele filme. E eu digo isso porque aqui no Câmara Secreta, né, além de você ter efeitos especiais mais difíceis de você fazer, de você trabalhar, né, você vai ter lá o carro voador, você vai ter o Salgueiro Lutador, a Aragog e até mesmo o próprio Basilisco. Isso, se você for parar pra pensar, são efeitos muito mais difíceis de se fazer e com um orçamento reduzido, né? Enquanto no Pedra Filosofal eles tinham 125 milhões para poder trabalhar e tudo mais, aqui no Câmara Secreta eles só tinham apenas 100 milhões. É claro que a maioria dos efeitos ali foram efeitos práticos, mas nada disso ganharia vida sem o famoso CGI. E em questão de direção desse filme aqui, nós temos novamente o Chris Columbus voltando para dirigir essa sequência, né? O que é nítido porque o visual do Câmara Secreta não muda muito em relação ao Pedra Filosofal. São algumas coisas ali que mudam, como por exemplo, a aparência dos atores, né? Que é perceptível que eles estão um pouco mais velhos. E não só mais velhos, como também mais à vontade em seus papéis, né? O que é legal de uma sequência é você ver que os atores estão mais à vontade porque eles entenderam um pouco mais de seus personagens, né? Como por exemplo, o Daniel Radcliffe, você vê que ele tá um pouco mais solto, um pouco mais à vontade, e até o próprio Alan Rickman como Severo Snape, o que foi uma das coisas que eu critiquei bastante sobre o Pedra Filosofal, é que ele era visto ali, ele era colocado ali como um doido varrido, sabe? Ficava tipo, sei lá, fazendo uns trejeitos meio estranhos, mas no Câmara Secreta eles já corrigiram um pouco mais isso na atuação dele. E algumas outras coisas que mudaram também em relação ao primeiro filme foi muita linguagem de câmera que o Chris Columbus usou, né? Aqui ele costuma usar muito a câmera de lado, né? Principalmente nas situações em que o Harry tá ouvindo a voz do Basilisco, então ele deixa a câmera de lado assim, faz um plano meio diferente. E também a paleta de cores desse filme que é diferente, né? Um pouco mais puxado assim pro verde, um tom um pouco mais esverdeado, né? Já que aqui nesse filme a gente trata, né, sobre o herdeiro de Salazar Slytherin e tudo mais, então é compreensível esse tom um pouco mais esverdeado. Agora, entrando em relação à história do filme em si, né, a Câmara Secreta, a câmara que tem lá em Hogwarts, que foi construída há anos atrás pelo Salazar Slytherin, né, e só o herdeiro de Slytherin, o verdadeiro herdeiro dele, pode abrir a Câmara Secreta. No caso, o cara tem que ser ofidioglota para poder abrir aquilo ali. E eu vi uns malucos por aí falando que achava injusto o Harry ser considerado o herdeiro de Slytherin, já que ele era da Grifinória. Gente, vamos lá. Primeiro, vocês estão prestando atenção no filme? Vamos aos fatos. O garoto, olha só, o moleque é conhecido como o menino que sobreviveu. Sobreviveu ao quê? A uma Avada Kedavra do Voldemort, que na época era considerado o bruxo das trevas mais poderoso que existiu. Correto? Correto. Ah, e adendo, nisso ele era um bebê ainda, tá? Não era nenhum moleque ainda, era um bebê. E pra completar a situação toda, o moleque era o único ofidioglota da escola. Não, assim, nem um pouco suspeito. Eu não suspeitaria do Harry, em hipótese alguma. E outra também, o Harry, a todo momento do filme, ele se pergunta se era mesmo pra ele ter ido pra Sonserina, sabe? Ele até pergunta isso pro próprio Chapéu Seletor. E o Chapéu Seletor responde, sim, eu cogitei em colocar você na Sonserina. E a gente vê isso no primeiro filme. O Chapéu Seletor cogita muito em colocar ele na Sonserina, só que ele levou a opinião do Harry em consideração e colocou ele na Grifinória. E não só levou a opinião do Harry em consideração, como também ele viu as características do Harry, né? As características do Harry são de um Grifinório. Poxa, cara, a bravura, a coragem, quem mais enfrentaria, sei lá, um Trasgo para poder salvar a amiga? Quem mais enfrentaria um Basilisco para poder salvar a amiga, sabe? E outra, quem em sã consciência pouparia a vida do cara que traiu os seus pais e foi responsável pela morte deles?
E o Harry fez isso. O Harry poupou a vida do Pedro Pettigrew mesmo sabendo de tudo que ele já tinha feito, sabe? E outra também, o cara tirou a espada de Godric Gryffindor do chapéu seletor. Isso já são mais do que características suficientes pra ele ir pra Grifinória. Então, cara, a história desse filme pra mim é sensacional, sabe? Não só pelo que ele trata em si, pelos questionamentos do Harry e tudo mais nesse filme, mas também pela história em si, pelo clima de suspense e de terror que o filme passa, né? Você saber que tem uma câmara em algum lugar de Hogwarts que guarda um monstro que tá saindo por aí, tá petrificando os outros, que o olhar desse monstro pode matar, sabe? Falando aqui um pouco dos personagens desse filme, vamos falar aqui de Gilderoy Lockhart primeiramente, mas antes se certifica que você está inscrito aqui no canal para você não perder os próximos vídeos que saem aqui sobre cultura pop, sobre filme, trailer de filme. Então se certifica que você está inscrito aqui para você não perder nada e ativa o sininho, que é muito importante, beleza? Então vamos lá, gente. Gilderoy Lockhart, eu acho que assim, unânime não gostar desse cara, sabe? Eu acho que ninguém gosta dele. É que nem o caso com a Dolores Umbridge, ninguém gosta dela. E assim, cara, a primeira vez que eu vi esse personagem entrando na tela, eu já não gostei dele. Acho ele muito chato, muito arrogante, não tem nada de bom, não sabe de nada, é muito burro também. É claro que ele serve pra algumas situações como alívio cômico e tal, mas, mano, não gosto, sabe? Prefiro ficar sem alívio cômico no filme mesmo. E a única coisa que salva ali é a atuação do cara lá, sabe? Do Kenneth Branagh, se eu não me engano o nome dele. Sinto muito, eu cochilei. O que eu perdi? Uma menina foi levada pelo monstro Lockhart. Finalmente chegou sua vez. Minha vez? Você não disse ontem mesmo que sempre soube onde era a entrada da Câmara Secreta? Nós vamos deixar que cuide do monstro, Gilderoy. Afinal, suas habilidades são uma lenda. Agora vamos falar sobre um dos personagens mais amados e mais carismáticos que foram introduzidos em Harry Potter nesse filme aqui. Estou falando de Dobby, o Elfo do México. Tô brincando, tá? Eu sei que é elfo doméstico e não do México. Mas brincadeiras à parte aqui, cara, o Dobby no início desse filme ele é tão chato, ele é tão insuportável. Não gosto dele no início do filme, mas depois, quando você conhece mais o Dobby, você vê quais são as intenções dele, cara, você acha ele o bicho mais fofo do mundo, sabe? E a cena que o Harry liberta ele da família Malfoy, cara, mano, é muito incrível, sabe? E eu queria saber o que deu na cabeça do Lúcio de querer mandar uma Avada Kedavra no Harry na frente da sala do Dumbledore. Isso aí, mano, não é possível. Não vai fazer mal a Harry Potter. Avada! Agora falando uma das coisas que eu mais amei nesse filme aqui, que foi ver um pouco do passado e da história do Tom Riddle, né? Que pra quem não sabe, o nome dele de verdade é Tom Servolo Riddle e não Tom Marvolo Riddle, né? Eles colocaram Marvolo ali pra poder encaixar no anagrama I am Lord Voldemort, né? Então, por isso eles mudaram de Servolo pra Marvolo. E foi interessante ver um pouco do passado do Voldemort aqui, porque isso não é tão explorado assim em Harry Potter, até porque não daria tempo, né? Isso teria que ser uma série só sobre a história dele, mas é um pouco explorado e, cara, eu amei ver isso, sabe? Amo esse flashback que mostra ali na parte em que o Voldemort cometeu o seu primeiro assassinato, né? Que foi com a morte da Murta que Geme, que ele fez a sua primeira Horcrux, que foi o seu diário. Mas infelizmente essa situação toda acabou caindo nas costas do Hagrid, né? Mas o Dumbledore sabia que não era o Hagrid, então o Hagrid ele acabou sendo expulso de Hogwarts, mas o Dumbledore conseguiu deixar ele ali no castelo trabalhando como guarda-caça. E pra finalizar aqui, eu queria falar sobre esse ser maravilhoso de Harry Potter, que é o Dumbledore. Que na minha opinião, o Dumbledore teve mais participação, teve mais relevância nesse filme aqui do que no outro, o que é nítido, né? Você vê assim, conforme vão passando os filmes, que o Dumbledore vai tendo mais participação e cada vez mais relevância na vida do Harry. E o que mais pesou na minha mente aqui enquanto eu estava assistindo esse filme não foram nem as lições que o Dumbledore deu pro Harry, mas sim saber que esse seria o último filme e o último trabalho do Richard Harris, que foi o ator que fez o Dumbledore no Harry Potter e a Pedra Filosofal e aqui no Câmara Secreta. E infelizmente o Richard Harris ele faleceu no dia 25 de outubro de 2002, ou seja, não deu nem tempo dele assistir o filme, né? Porque o filme foi estreado em novembro, então infelizmente ele nem conseguiu assistir
ao seu último trabalho. Então foi algo que ficou martelando aí na minha cabeça o filme inteiro, mas a atuação dele foi brilhante, ele fez um ótimo Dumbledore nesses dois filmes e deixou um ótimo legado aí, e a sua atuação, seu legado vai ser marcado para sempre, está marcado para sempre nas nossas memórias. Então é isso aí, pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que você acha sobre Harry Potter e a Câmara Secreta, qual a sua opinião sobre esse filme, você acha bom, você acha ruim? Deixa aqui que eu quero saber, beleza, galera? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima, tchau!